Eu vou ler aqui o texto, certo? Eu vou ler na NVI, 8 versículos. Diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Para esse estudo de hoje eu coloquei um títulozinho, e o título é 7 petições pela soberania. Se você notar bem, os 7 primeiros versículos começam com uma petição para a ação de Deus. O versículo 33 começa: ensina-me. 34, dá-me, dirige-me, inclina o meu coração, desvia os meus olhos, cumpre a tua promessa, livra-me da afronta que me apavora. Então, são 7 petições que o salmista faz para que Deus intervenha na situação dele. E no versículo 40 a gente tem uma petição que talvez abarcaria todas as outras. Ele fala: como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Calvino tem uma frase que ele diz assim: a coisa mais primordial em nossa vida consiste em que tenhamos a Deus como nosso soberano. É necessário um Deus soberano. Faz-se necessário. Se Deus não é soberano, ele não é Deus. Então é estranho quando pessoas que se dizem cristãs começam a negar a soberania de Deus. E a gente vai ver muito isso nesses versículos. Então acompanhem o raciocínio, sejam bereanos, analisem o que eu vou dizer, e se for alguma coisa errada, podem me crucificar. Vamos lá. A primeira petição, no versículo 33, ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. A gente tem aqui uma petição que o salmista faz, né? A primeira, ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. O que o salmista pede aqui é para que Deus possa ensiná-lo a maneira ou os hábitos, referindo-se ao curso da vida, né? Essa palavrinha aí, o caminho, né? Pode ser traduzida também como maneira ou hábito. E a palavra ensina-me traz a noção mais ou menos de me jogue, me lance. Então, basicamente, ficaria um pedido, né? A petição é para que Deus literalmente pegue o salmista e jogue-o e lance-o para o caminho, ou para a maneira, ou para o hábito, ou ainda para o curso da vida, o qual são de acordo com os decretos de Deus. Então a primeira petição aqui do salmista é: Senhor, me pega e me joga nos teus caminhos. Me leva-me para esses teus caminhos. Não é simplesmente um ensinar intelectual, mas é realmente, Senhor, me põe lá, me mostra o que eu tenho que fazer e faz em minha vida. Com isso, então, tem o resultado. Ainda no versículo 33, ele diz: e a eles obedecerei até o fim. A palavra aqui para obedecer traz a noção de guardar com fidelidade. Com esta tradução aqui que a gente tem, da NVI,
a noção seria mais ou menos assim: me lança na tua maneira de viver, e assim, somente assim, eu guardarei, eu obedecerei com fidelidade os teus decretos até o fim. Tem um outro salmo que eu gostaria que alguém que tem a Almeida Revista Atualizada possa ler para mim. Salmo 86, versículo 11. Alguém com a ara aí? Salmo 86, verso 11. Posso ler? Pode ser? Pode? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Exatamente. O Weber Campos Júnior, né, falando sobre esse texto é magnífico. E a noção é exatamente essa que ele fala no finalzinho. Dispõe-me o coração para só temer a ti. Não é que a gente pode até temer a Deus, mas por vezes a gente tem um temor a Deus e tem um temor a outras coisas. E que o salmista pede é: Senhor, me ensina a temer só a ti. Essa deve ser a nossa petição diária. A segunda petição aqui que a gente tem é o versículo 34. Dá-me entendimento. E a segunda petição é por entendimento, né? Por discernimento da parte do Senhor. Tem um cara que disse uma coisa que eu acabei pegando a frase dele, e eu não sei bem como é que se pronuncia o segundo nome dele, mas o primeiro é Martin, né? Não é Martin Lutero. Ele diz assim, ó: as orações dos fiéis claramente dão testemunho do cativeiro e da escravidão que é a livre escolha. A gente pode estar entrando aqui, eu posso estar entrando aqui em um terreno muito perigoso, e então eu vou com calma. O que o Martin aqui está dizendo é o seguinte: as orações que os fiéis estão fazendo é para que Deus os livre da escravidão que é a livre escolha. Eu não estou lembrado quem foi que disse, mas eu já ouvi uma afirmação do jeito: ai de nós se nós fôssemos deixados ao nosso próprio livre-arbítrio. Ai de nós se nós fôssemos deixados ao nosso próprio livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente ia acabar se desviando do caminho. E o que o salmista está pedindo é que o Senhor venha e dê a ele entendimento. Primeiro, o versículo 33 diz que ensina-me o caminho dos teus decretos. E a gente vai ver isso no restante dos versículos todos. É sempre uma petição para que Deus venha e possa conduzir pelo caminho correto. Porque se formos deixados a nossa própria livre escolha, como diz aqui o Martin, é somente cativeiro, é somente uma escravidão, né? Parece até um paradoxo. E realmente é. Sermos deixados a nossa própria vontade nas Escrituras nunca é algo bom. A gente vê isso em Romanos, quando Paulo escreve dizendo que Deus os entregou às paixões. Ou seja, vocês querem viver do jeito que querem? Então vivam. Façam como vocês quiserem. A mesma coisa acontece com João em Apocalipse, né? Aquele que é injusto, viva ainda na injustiça. Ou seja, vocês querem viver assim? Permaneçam. Então, nunca é algo bom ser deixado à sua própria livre escolha. É sempre uma escravidão, é sempre um cativeiro. Por conta da nossa escolha sempre estar ali manchada pelo pecado. O resultado disso, então, o resultado dessa petição é, primeiro, para que eu guarde a tua lei. A ação de Deus em dar entendimento leva o salmista a guardar com fidelidade a lei do Senhor. Então, pelo Senhor vir e dar a ele entendimento, ele pode então guardar a lei do Senhor. E o segundo resultado dessa petição é o finalzinho, quando ele diz: e a ela obedeça de todo o coração. E a ela obedeça de todo o coração. Leva também a obediência com todo o ser.
essa noção de que devemos obedecer com todo o nosso ser, né? Não é somente as nossas emoções, não é somente o nosso intelecto, não é somente a nossa força, não é sermos simplesmente, como a gente até estava conversando ontem, né? Não é ser simplesmente ouvinte ou até mesmo leitor de bons livros, né? Mas é amar ao Senhor com tudo, né? Amar ao Senhor também com o nosso entendimento, amar ao Senhor também com todas as nossas forças, força braçal mesmo, né? Amar o Senhor e servir ao Senhor com tudo o que temos, né? De todo o coração, com o ser por inteiro. A terceira petição está no versículo 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos. A petição de número 3 aqui é pedindo que Deus o conduza pelo caminho da obediência aos mandamentos dele. Senhor, me dirige. Senhor, lança-me. Senhor, me conduz pelo caminho, pela estrada, por essa jornada que é obedecer aos teus mandamentos. E o motivo para isso, né? Os versículos que a gente viu até aqui sempre traziam a petição e o resultado daquilo que Deus poderia fazer, né? Se Deus ouvisse a petição, o que aconteceria? E aqui o motivo pelo qual ele está pedindo essas coisas, nessa terceira petição. Ele diz: pois nele encontro satisfação. Nele aqui se refere ao caminho. No caminho dos teus mandamentos que eu encontro satisfação. O motivo da petição é a satisfação que o salmista tem no caminho dos mandamentos do Senhor. E não é uma obediência aqui forçada. Não é olhar para os mandamentos e dizer, cara, como é penoso. Como é penoso ir todo domingo para o mesmo canto. Como é penoso gastar as horas da minha quarentena lendo a Bíblia. Como é penoso gastar horas e horas da minha semana junto com pessoas que estão falando sobre a Bíblia. Não. O salmista aqui não fala assim como olhando para o que é penoso na lei de Deus. Mas sim com um olhar de que é nesse caminho, é no caminho dos teus mandamentos, é no caminho dessa obediência que eu encontro satisfação. A quarta petição é versículo 36, que diz: inclina o meu coração para os teus estatutos. As duas petições que se seguem agora, nesse versículo 36, para muitos podem parecer um pouco estranha, pois o que o salmista aqui está pedindo é que Deus leve o seu coração à adoração aos mandamentos de Deus e não à adoração à ganância. A petição primeira é: inclina o meu coração para os teus estatutos. Aqui a palavra inclina seria algo como dobrar, como curvar-se, né? E parece aqui dá a noção de reverência mesmo, de adoração. E a segunda petição aqui dentro desse versículo 36 é não para a ganância, né? Se a gente parar e analisar um pouco mais, são duas petições mesmo. A primeira é para que Deus incline o coração dele para os seus estatutos. E a segunda é para que Deus não incline o coração dele para a ganância. O pedido aqui parece dar a ideia de que é Deus quem conduz o coração do homem para onde ele quer. Para onde ele quer. E por que ele faz isso? Porque ele tem esse direito. Deus é soberano. Provérbios 16 fala muito acerca disso, né? Com relação a essa soberania de Deus. É ele quem... O ser humano pode fazer planos, mas é do Senhor quem vem a última resposta. É ele quem
controla o coração dos reis. Fala lá também em Provérbios, não estou lembrado se é em Provérbios 16. A quinta petição, então, versículo 37, fala: desvia os meus olhos das coisas inúteis. A alienação geralmente é algo ruim, mas aqui não, né? A noção aqui é que Deus realmente traga uma alienação dos olhos do salmista para aquilo que é inútil, para aquilo que é pecaminoso. Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Senhor, deixa o meu olhar alienado dessas coisas. Eu não quero saber disso. Então, me livra de colocar os meus olhos em coisas inúteis. A segunda petição, ainda dentro deste versículo, é: faze-me viver nos caminhos que traçaste. Um tema familiar aqui nesse salmo, né, que a gente até já viu. Os versículos 25. Versículo 25 traz a noção: agora estou pronto, prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Versículo 28, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. E o versículo 40 da mesma forma, né, que a gente vai ver ainda: como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Então, um tema familiar aqui desses versículos é que vida e força são encontradas no caminho da palavra de Deus. Esse ato de pedir a Deus que o vivifique, que o dê forças, isso só será encontrado no caminho da palavra de Deus. No contexto aqui, dos versículos 35 ao 37, o salmista pede que sua atenção se volte unicamente para o bem que permanece, que seria exatamente a palavra do Senhor. A sexta petição está no versículo 38. Cumpre a tua promessa para com o teu servo. O salmista aqui, essa palavra servo aqui é realmente escravo, né? O salmista é um escravo que roga a Deus, seu Senhor, para que ele confirme as promessas que fez a ele. A promessa aqui é o conselho integral da palavra e lei de Deus, juntamente com a certeza da sua ação. Ou seja, é realmente saber aquilo que Deus prometeu e ter a certeza que ele vai cumprir. Se a gente for para... Aí eu peço para o Valber aí ler Números 23, 19. Eu tenho certeza porque eu li esse versículo. Número 23, 19. O outro eu também tinha lido, mas eu tinha lido só naquele aplicativo lá, né? Aí o aplicativo me deu um bolo aí. Beleza. 23, 19. Isso. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Exatamente. O Senhor, ele cumpre a sua promessa. Ele não é homem para que minta. O resultado dessa sexta petição do salmista é para que sejas temido. Deus confirmando as suas promessas, o salmista então teria o respeito e a reverência por Deus. E isto é lógico, né? A gente não adoraria ou não serviria um Deus mentiroso. Só que a questão é que a gente sabe muito bem que o nosso Deus não pode mentir. Como está em Tito, né? Capítulo 1, verso 2. Tito 1, 2 diz: a fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente
prometeu antes dos tempos eternos. O nosso Deus cumpre a promessa que ele fez. A sétima petição é: livra-me da afronta que me apavora. E essa afronta aqui é um pouco desconhecida. A gente não sabe muito bem o porquê o salmista estava angustiado e estava sofrendo esse opróbrio em algumas traduções, essa mesma afronta. O medo talvez fosse, né, como sugeriu Calvino, o medo era que caluniadores armassem armadilhas para ele cair. Pode ser. Outra sugestão aqui que Calvino faz é de que ele, né, o salmista, estava ciente de que os perversos geralmente caluniavam de modo vergonhoso e prejudicial os bons, e de que por suas calúnias distorciam e pervertiam suas ações. Então, o motivo aí dessa angústia do salmista poderia ser uma dessas duas, né, dele ter medo desses homens armarem armadilhas e ele acabar caindo nessas armadilhas, mas ainda assim por ele mesmo pecando. A segunda é que mesmo ele fazendo coisas boas, essas coisas boas seriam interpretadas de maneira errada. Então o salmista pede: livra-me da afronta que me apavora. O motivo, né, para essa petição é que, pois as tuas ordenanças são boas. Esta é a razão porque Deus silenciaria as línguas enganadoras, que derramavam o veneno de sua malícia sem impedimento, contra o inocente que observa reverentemente a sua lei, como disse Calvino. Deus, ele agiria. Por quê? Porque as tuas ordenanças são boas. Essa fé naquilo que Deus pode fazer. E o meu último ponto é o versículo 40. E é aquela noção da petição geral, né? Ele começa o versículo 40 dizendo: como anseio pelos teus preceitos. O salmista aqui, ele anseia, é realmente a noção de ansiedade, né? Aquela ansiedade boa, né? De: Senhor, eu tenho ansiado muito, muito pela tua palavra, né? Pelos teus preceitos. Nota mais uma vez que aqui os preceitos do Senhor, e a gente vai ver isso durante todos os versículos aqui do Salmo 119, é que os preceitos do Senhor, eles não são pesados. Eles não são algo que vai trazer peso sobre a vida do salmista ao ponto dele não estar satisfeito. Pelo contrário, ele anseia pela palavra do Senhor. E a petição em si, a petição geral é: preserva a minha vida por tua justiça. A noção aqui é de vivificar, né? Até algumas traduções aí tem vivifica-me por tua justiça. E a justiça aqui pode estar se referindo ao rei davídico, né? ao Messias. Preserva a minha vida por tua justiça. E eu encerro então com uma frase de Agostinho. Ele diz o seguinte: e nele, em Cristo, eu encontro teus mandamentos, os quais tenho desejado, para que em tua justiça, isto é, nele, tu me vivifiques. Então, que possamos rogar a Deus que ele venha nos vivificar na justiça que é o próprio Cristo.